dando continuidade à questão de saúde pública, o grande up, vamos dizer assim, foi a Constituição de 1988, né? Onde a Constituição estabelece a saúde como um direito de todos e dever do Estado. Em poucas palavras, realmente frisa o que todo cidadão precisa: um acesso igualitário, um acesso descentralizado, integral, universal, certo? E que as pessoas pudessem participar desse conjunto de ações para que se formasse realmente um processo íntegro, onde todas as pessoas pudessem ter acesso universal à saúde. Então, a lei, né, o artigo 198, firma que nós, cidadãos, temos direito à saúde, e esse direito à saúde é o dever do Estado. O Estado tem um compromisso legal com todo cidadão, formando a base para o sistema público e universal. Quando falamos em universal, é porque todas as pessoas têm direito à saúde, certo? Por isso fala de universalização, certo? É a universalidade, é um dos princípios e diretrizes do SUS, sustentando-se no tripé da descentralização. O que é a descentralização? O poder, ele vai ser dividido entre os três poderes: União, Estado e município. O poder de decisão não vai ficar centralizado em um só órgão, em um só setor. Vem o Ministério da Saúde, envia as recomendações, todas as orientações para as secretarias estaduais de saúde, e as secretarias estaduais enviam para as secretarias municipais. Então, o poder fica descentralizado, não fica na mão de um só gestor. Então, fica responsáveis a União, que é o governo federal, fica responsável pela saúde do cidadão, a União, o Estado e o município. Então, antes era um poder centralizado na mão de um só setor. E agora não, tornou-se descentralizado. E cada região fica responsável pelos seus cidadãos, pelos seus usuários, né? Em relação à saúde. Então, toda região, todo município vai ficar responsável por cuidar da saúde de cada cidadão. Não fica mais restrito só a uma única instituição. Então, todos têm uma participação, ou seja, o sistema foi descentralizado. De certa forma, ele foi descentralizado para melhor observar a saúde do cidadão. Entenderam? Quando descentralizam o poder, faz com que ele fique mais, as pessoas possam ser mais visibilizadas através das secretarias municipais e secretarias estaduais. E também há um processo de hierarquização, certo? Desses poderes. Porque, por exemplo, um município, ele tem suas atribuições, o Estado tem suas atribuições e o Ministério, a União, tem suas atribuições. Mas, dentro, por exemplo, do município, há uma hierarquização. Primeiro passa-se pelo gestor, o gestor geral, que é o prefeito, né? Passa-se, então, depois para o gestor da saúde, no caso que estamos tratando da saúde, que é o secretário. Depois vem as coordenações, né?
as coordenações da atenção básica, das vigilâncias, entendeu? Temos também os conselhos municipais de saúde, que são importantes, que fazem parte da participação popular, né? E aí temos também a integralidade. O que é a integralidade? O que é que se baseia essa nomenclatura, esse nome de integralidade? Todo cidadão, ele tem que ser visto como um ser único, certo? Nós temos que ter uma visão holística do ser humano. Ver que o ser humano não é feito de partes, certo? Ele tem que ser visto de forma integral, mente, corpo, espírito. Então, todas essas diretrizes, esses princípios, eles foram construídos a partir justamente desse sistema, onde estabelecia que o direito, a saúde é um direito de todos e dever do Estado, e tem essas prerrogativas, onde o cidadão, a saúde tem que ser universal, todos têm direito à saúde, independente de qualquer classe, raça, etnia, sexo ou religião, todos têm acesso, tem que ser um sistema único, universal, descentralizado, onde o poder não concentra-se na mão de um só gestor, tem que ser integral, ou seja, como eu já falei anteriormente, todo cidadão ele tem que ser visto holisticamente. Tem que ser visto holisticamente. O que é ser visto? Ter uma visão holística de uma pessoa. A pessoa tem que ser vista de uma forma humanizada, onde não visto por partes. O ser humano não é composto por partes, porém, ele tem que ser visto como ser integral. Não apenas observar a patologia que afeta um braço, a patologia que afeta o coração, mas tem que ser visto como ser integral, onde tem suas necessidades sociais, onde tem suas necessidades econômicas, onde tem seus problemas em relação à saúde mental, à saúde física, à saúde espiritual, até a questão do lazer, a questão dos problemas em relação à questão econômica. Tudo isso tem que ser visto na saúde. Então, o cidadão ele tem que ser visualizado como ser íntegro, que muitas patologias, muitas vezes, podem acometer um cidadão. Por quê? Porque na sua casa, na sua rua, não tem um saneamento básico, ou, por exemplo, o cidadão é acometido de alguma patologia porque no momento ele está desempregado, então ele pode estar acometido com algum problema psicológico, com ansiedade, ou outras vezes a pessoa pode não estar com a saúde adequada. Por quê? Porque não tem acesso a um lazer, porque nós todos temos direito ao lazer, a uma boa alimentação, a ensino de qualidade, a um saneamento básico de qualidade. Então, tudo isso que a gente fala, quando fala de integralidade, é que temos que ver o cidadão como ser que precisa de todos esses fatores para que não aconteça a doença, certo? A saúde não é só a ausência de doença, não é só a patologia que causa a doença em um cidadão. A doença pode ser causada por outros fatores, certo? A doença pode ser causada por falta de saneamento básico, falta de uma boa alimentação, falta de uma boa educação, falta de lazer, certo? Então, tudo isso interage e faz com que, às vezes, as pessoas adoeçam, certo? Então, o Sistema Único de Saúde conseguiu se estabelecer na atenção primária, ou seja, a primeira
assistência primária, às unidades básicas de saúde, as unidades que antigamente assim era. Hoje são as unidades básicas de saúde da família, mas antes eram os centros, né, de saúde, onde atendiam as doenças primárias, né? E de acordo com a complexidade das doenças, essas doenças são encaminhadas para setores de médio e maior complexidade, certo? Então, conseguiu-se estabelecer a atenção primária e as medidas em foco educativo. Como eu falei, que a saúde ela é prevenida e também a saúde é promocional, certo? Nós precisamos fazer medidas promocionais para que a pessoa não adoeça e medidas preventivas para que a pessoa não adoeça, assim como em ações de promoção à saúde e de prevenção, como campanhas de vacina, que já aconteciam na época de Oswaldo Cruz, porém agora de forma mais intensa, de forma mais eficaz, né? onde todos têm um acesso e já são mais informados a respeito da necessidade de se prevenir através das vacinas, né? Então, apesar disso, o sistema público ainda enfrenta grandes dificuldades, sofrendo, por exemplo, com subfinanciamento que impossibilita a oferta de assistência integral, ou seja, a questão da integralidade, né? Que toda a população mantém o sistema de saúde suplementar em pleno funcionamento, embora sob regras mais rigorosas, com a Lei dos Planos de Saúde de 1998. O que quer dizer? Todos nós, independente, como eu já falei anteriormente, independente de qualquer situação, tendo ou não condições de pagar um plano de saúde, nós todos temos acesso à saúde. Então, muitas vezes, certas patologias ou certos instrumentos na rede privada não tem. E aí, o cidadão, mesmo pagando um plano de saúde, tem assistência do SUS. A assistência a determinados, por exemplo, no Hospital do Trauma, aqui em Campina Grande, um grande exemplo que tem equipamentos sofisticados que podem ajudar a fazer o diagnóstico de várias patologias, podem ajudar na efetivação e ajuda de recuperação de um paciente. Então, assim, o Sistema Único de Saúde tem essa vantagem, porque tem o Sistema Único de Saúde, ele é tido assim como um sistema privilegiado, que outros países já tentaram, assim, como é que se diz? Outros países já tentaram fazer essa questão do SUS, né? Copiar essa filosofia do SUS, mas ainda não conseguiram. O que infelizmente acontece é que, infelizmente, vem verbas do Ministério da Saúde, que nós vamos ver mais adiante, que às vezes passa o governo vem direcionado do Ministério da Saúde, que é a União, vem direcionado para o governo do Estado, e do governo do Estado essas verbas são direcionadas para os municípios. Então, tem dois tipos. Essa, que é a comissão bipartite, a tripartite, onde tem o Estado, a União, Estado e município, onde as verbas são enviadas para o governo do Estado, do Ministério da Saúde, vai para o governo do Estado e o Estado distribui para os municípios. E a comissão bipartite, onde as verbas são direcionadas diretamente da União para o município. Então,
atualmente o que está acontecendo, como em outras épocas, pode acontecer esses dois tipos de envios de verbas, né? Tanto a que vem, que passa pelo governo, vem do Ministério da Saúde, da União, passa para o governo estadual e se distribui para os municípios, como também as verbas que vêm da União diretamente para os municípios. Exemplo, hoje em dia, o que é que está acontecendo devido a essa pandemia do Covid-19? Municípios e o Estado estão recebendo diretamente, né, do Ministério da Saúde, verbas para que ajude no combate ao Covid-19. Então, vem verbas para o governo do Estado para a implantação de hospitais de campanha, para compra de equipamentos, né, compra de respiradores, e vem também para a prevenção. O dinheiro também enviado pelo Ministério da Saúde vem para a prevenção da doença através de quê? Da compra de EPIs, né, EPIs são equipamentos de proteção individual, né, para os profissionais da saúde, para os profissionais que trabalham no âmbito do serviço público urbano, né, da urbanização, para os profissionais que estão diretamente ligados à saúde em si, como também verbas que são enviadas para o tratamento da doença, certo? Então, todas essas verbas são enviadas tanto para o município, diretamente para os cofres públicos do município, como também para os cofres públicos do Estado, certo? Então, para que isso aconteça, os municípios e os estados precisam informar quantos casos existem, qual é a prioridade em determinados casos, onde é que se está tendo mais casos, onde é que não está acontecendo, porque a partir desses dados epidemiológicos, que a gente vai entender mais à frente, a partir desses dados epidemiológicos, que é quantos casos surgem de alguma determinada doença, quantos óbitos aconteceram, quantas patologias estão surgindo, o Ministério vai investigar, vai investir nesses determinados locais, mais ou menos, dependendo da necessidade. Então, esse princípio se baseia na equanimidade, que a gente vai entender mais na frente, quando a gente estiver estudando as leis 8.080 e a 8.142, certo? Então, a lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, dispõe que, sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde e a organização e funcionamento dos serviços correspondentes. Esta lei regula em todo o território nacional as ações e serviços de saúde executados isolada ou conjuntamente em caráter permanente, eventual por pessoas naturais ou jurídicas de direito público ou privado. Diz que essa lei justamente regula que a atenção primária à saúde, onde tem que ter a promoção e prevenção à saúde, tem que ter a proteção e a recuperação e reabilitação através do funcionamento dos serviços correspondentes. E também em todo o território nacional. Esses serviços de saúde deverão ser aplicados de forma isolada ou conjuntamente, de forma isolada se for trabalhar com a vigilância, apenas a vigilância em saúde em relação a uma determinada patologia, ou conjuntamente, se for necessário, todo o Estado e seus municípios realizarem alguma atividade em conjunto, isolada, se for um caso isolado em algum município, ou conjuntamente, se for um caso que abranger todo um Estado, ou abranger toda uma nação, certo?
em caráter permanente, se for, as campanhas de vacina são caráter permanente, eventual, como um surto de alguma doença, se aparece uma doença, um surto de alguma doença, por pessoas naturais, os médicos, enfermeiros, técnicos, auxiliares de enfermagem, agentes de saúde, certo? Ou pessoas jurídicas, que é a promotoria de saúde, né? Justamente os promotores de saúde que justamente fazem com aquele processo de fiscalização das verbas que vêm para os municípios e estado. Então, justamente são feitos por isso, pelo direito público e privado. Então, todas as verbas têm uma fiscalização, né, pela promotoria da saúde. Na Lei 8.080, institui o Sistema Único de Saúde, que é constituído pelo conjunto de ações e serviços de saúde prestados por órgãos e instituições públicas, federais, estaduais e municipais, de administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo poder público. Uma dessas fundações, por exemplo, é a FAP, né, que é um hospital filantrópico, certo? A iniciativa privada também participa do Sistema Único de Saúde em caráter complementar. Exemplo, se caso houver necessidade de usarmos o sistema privado da saúde, o SUS tem uma lei que garante que as pessoas podem ter acesso a um hospital particular, se caso na unidade da rede pública não tiver, assim, estiver já entrando em um colapso, por exemplo, ou se, por exemplo, uma pessoa precisa de um tratamento mais especializado, né? Há uma necessidade de interação com o sistema privado. E aí, o que é que é? Primeiro, procura-se os hospitais filantrópicos. Caso os hospitais filantrópicos não tenham esse acesso, aí procura-se o hospital privado, certo? Mas aí a Constituição nos dá esse direito. Então, toda pessoa, lembrando novamente o que o artigo 198 da Constituição Federal diz, que todos nós temos acesso, um direito igualitário e acesso universal à saúde. Então, é dever do Estado, mesmo que precise de um atendimento privado, nós temos direito. E aí muitas pessoas entram justamente, entram procurando os seus direitos através da promotoria de saúde para realmente terem direito, infelizmente. Uma coisa que é de direito nosso, mas que muitas vezes é negado, e as pessoas vão, assim, na promotoria de saúde e explicam um caso para terem direito a um medicamento mais caro, a um tratamento mais caro, e aí conseguem. Por quê? Porque vai de acordo com a lei da Constituição, no artigo 198. Então, as ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o SUS são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no artigo 198 da Constituição Federal vigente, obedecendo ainda princípios organizativos e doutrinários. Organizativos são aqueles que organizam o sistema, como é que vai funcionar o sistema. E doutrinários é porque precisam de regras para funcionar. Então, tem que ser universal, ou seja, tem que ter universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência, primária, secundária, terciária e quaternária. Quaternária é a recuperação, a primária é a prevenção e promoção, a secundária e terciária é quando precisamos de atendimentos médicos hospitalares, tanto no âmbito de média e alta complexidade, e o quaternário, quando falamos na recuperação e promoção da restauração da saúde e manutenção da saúde. Integralidade da assistência, ou seja, precisamos, além de ter
assistência integral à saúde como ser holístico, nós temos que ter uma assistência integral em que a Secretaria de Saúde tem integral acesso à Secretaria de Educação, que também tem integral acesso à Secretaria de Ação Social, que todas as secretarias, como um todo, elas fazem parte da saúde. Por exemplo, como é que nós vamos saber, um índice, a saúde vai saber que há casos de escabiose, por exemplo, em crianças em idade escolar. É através das professoras da Secretaria de Educação, somos informados que está havendo um surto de escabiose, certo? Que há sarna, por exemplo, em uma determinada escola. Então, a diretora, o secretário de Educação entra em contato com o secretário de Saúde e aí o secretário de Saúde se conecta à coordenação do setor de atenção básica à saúde e atenção básica da saúde, os PSFs, eles irão até a escola, a qual da abrangência do seu PSF, né, e vai tratar aquelas crianças e promover ações educativas junto com a educação para que essas patologias, como a escabiose, a pediculose, sejam tratadas e não mais voltem, certo? Então, precisam ter a equidade. O que é equidade? A equidade é quando tratar os desiguais de forma desigual. O que significa isso? Nós não podemos tratar uma pessoa que tem uma determinada patologia igualmente como a outra pessoa que tem outra patologia. Então, por isso esse nome, equânime, quando tratamos os desiguais de forma desigual, certo?